Boa noite, pessoal. Eu estou com a aula. Sou o professor Sandro, estou apresentando a aula 3 de Sistemas CAD/CAM. Eu vou falar um pouco hoje da introdução da usinagem, tá? Já passei alguma coisa nas aulas passadas. Eu estou dando essa aula porque ela vai ser importante quando a gente for desenhar no Fusion 360, né? Para a gente trabalhar com a parte de manufatura, nós precisamos ter conhecimento um pouco da usinagem, sobre ferramentas, material e assim por diante. Bom, eu não quero fazer uma aula aqui voltada à usinagem, porque eu vi que na grade de vocês que vocês já tiveram. Eu também não quero me estender em outras áreas, como a parte de transmissão de calor, todas essas áreas que eu acho que não faz parte do curso. Mas, sim, eu vou dar uma introdução, né, para relembrar o que vocês já tiveram, tá bom? Vamos ver se a gente consegue fazer hoje um bom apanhado para as aulas vindouras de Fusion, ok? Então vamos lá? Bom, a agenda de hoje nós vamos falar sobre o objetivo, nós vamos falar sobre a introdução da usinagem, vamos falar também da usinagem propriamente dita, né, dos tópicos que a gente já abordou, tá? Dos tópicos que a gente já abordou, e desculpem, e também um pouquinho do que eu estou trazendo hoje. Porém, a aula a gente vai focar na parte de cavacos e fluido de corte, tá? Como eu disse, não é um curso de usinagem, mas eu vou relembrar esses tópicos com vocês, tá? Mostrar o que a gente já falou aqui em usinagem e dar andamento aqui para cavacos e fluidos de corte, ok? Bom, qual que é o objetivo, né? Eu já dei um objetivo nas aulas passadas, mas eu acho que tem que frisar cada vez mais a ideia de usinagem, tá? A usinagem nada mais é que uma interferência de uma ferramenta na peça, tá? O que é a ferramenta? É um material metálico com outro material metálico, tá? Sendo que o que tem de diferente nesses dois materiais que estão entrando em atrito é a dureza de um para o outro, né? Um mais resistente que o outro, um mais duro que o outro. Que com isso, a partir do momento que a gente imprime lá uma força, né, um avanço da ferramenta, né, a gente vai, pelo ato de forças físicas de cisalhamento, a gente vai remover material da peça, tá? Dependendo da velocidade, a gente dá um bom acabamento ou não esse material que está sendo trabalhado, tá? Com a ferramenta mais dura. E, enfim, esse é um processo básico de usinagem, tá? A interferência de um material mais duro para um material menos resistente, que vai sofrer forças de cisalhamento, tá? Envolvem aí muitos outros fatores, alguns deles a gente vai falar ainda hoje, ok? Bom, o foco da nossa aula aqui é fresamento e torneamento, né? Então, todas as outras atividades de usinagem, desculpem, todas as outras atividades de usinagem são importantes, porém elas variam muito desses processos básicos. E esses processos aqui, eles recebem a maior quantidade de atenção na usinagem, tá? Bom, vou dar agora uma introduçãozinha também bem leve, bem rápida para vocês de que é usinagem. Se a gente for ver a parte da mecânica, né,
que eu já dei uma olhada na grade de vocês, a usinagem está relacionada a cinemática, atrito e deformação, tá? Esses 3 esforços básicos que envolvem o estudo, né, de usinagem. A gente estuda isso também na física básica, né, atrito, deformação, acho que um pouco a gente estuda na física, né, cinemática, enfim. Bom, a gente também tem uma grande área que é da termodinâmica, né, que estuda a geração e propagação de calor, né, e também as propriedades dos materiais. As propriedades dos materiais é visto em quase todas as engenharias, né, a engenharia mecânica trata das propriedades dos materiais, metálicos, cerâmicos e assim por diante. Também temos a engenharia civil, que também trabalha com os materiais de construção, né? As propriedades dos materiais de construção. Temos também a elétrica, que também trabalha com a parte de materiais de condutores, né? As propriedades dos materiais condutores e assim por diante, né? A maioria das engenharias trabalham com a parte dos materiais. E a usinagem trabalha bastante com essa parte da engenharia, tá? Bom, a norma que aborda em parte a usinagem é a ABNT 6162, né? Que fala de processo de fabricação por remoção de material realizado para conferir à peça forma, dimensão e ou acabamento, e com isso produz cavaco, né? O cavaco é o excedente, né? É a remoção do material, né, no processo de usinagem. Vai ser o foco da aula de hoje, ok? Continuando. Bom, o processo da usinagem, se a gente for ver assim, com atenção, a gente vai perceber que o processo da usinagem tem a maior parte dos processos de transformação física de um material está por conta da usinagem, né? Hoje a usinagem tem um processo mais rápido, repetitivo, né? Quando a gente diz repetitivo é que se consegue reproduzir com a mesma qualidade que na série das peças produzidas, a gente tem uma mesma qualidade. Antes era muito difícil de se obter isso, né? Por conta que, se a gente for buscar bem na antiguidade, os artesãos, eles eram um trabalho manual, são pessoas que em um momento imprimem um certo esforço, né, para remoção de material, e em outro momento, um esforço diferente. Não conseguimos fazer uma reprodução praticamente igual, né, a gente fez de um produto anterior para um produto posterior. Já na usinagem a gente consegue essa qualidade, né? É dito que a maior parte, que nem essa última frase, a maior parte, todos os produtos industrializados, de alguma forma, tá, em alguma etapa de produção, sofre um processo de usinagem, tá? Então, aí a gente já vê qual que é a gama de importância da usinagem no meio das engenharias, né, dos estudos técnicos e assim por diante. Ok? Bom, basicamente, material bruto, sequência de usinagem, produto final, tá? É assim que a gente tem que entender o processo. Bom, existe, como eu já disse para vocês, vários processos de usinagem, né? Mas se a gente for ver basicamente os processos que são mais utilizados com mais frequência na indústria é o torneamento e o fresamento, né? Não é que os outros não tenham importância, a gente entende hoje na engenharia que tudo é a necessidade. A gente trabalha existe vários processos porque de alguma forma elas são utilizadas, né? Alguém inventou por uma necessidade. Então, esses processos de engenharia, eles existem,
e também são bem utilizados, mas frequentemente o torneamento e o fresamento está mais presente nas indústrias hoje, ok? Bom, se a gente olhar essa lista, a gente tem torneamento como primeiro, depois fresamento, furar. A gente viu lá um vídeo nas aulas anteriores que tem fábricas que trabalham somente com processo CNC de furação. De furação, né? Eles pegam aqueles placas de madeira, né? Que vão ser utilizados para fazer móveis. E todas elas precisam de furação diferentes, tipos de furo especiais, né? Furações na horizontal, na vertical. Então, existem máquinas específicas só para furar, né? Um comando todo CNC, né? Para furação. A gente tem lá roscar, alargar, brochar, serrar, planar, né? Plana, no passado, era muito utilizado, mais até que fresamento, tá? Mas essas máquinas acabaram não acompanhando aí o processo evolutivo, né? Então, fresar se tornou mais importante. Bom, aqui as não definidas, né? Que é retificar. Retificar, todo mundo conhece aqui que é um material, um rebolo, né? Com material abrasivo, né? Aqui eles estão mostrando um material cilíndrico, mas muito utilizado para materiais planos também, né? Brunir internamente, né? Lapidar com materiais abrasivos, lixar, polir, jatear, tamborear. Acho que vocês, não sei se vocês conhecem, se vocês já tiveram a disciplina de usinagem, né? A gente se fala muito também nesse processo, que é um tambor mesmo, tamborear é um tambor, onde você coloca as peças e materiais, esferas, muitas vezes esferas mais resistentes, né? Que quando aquele tambor começa a girar, as peças e aqueles materiais começam a bater um no outro, e aquilo começa a dar um acabamento, né? Remover material da superfície da peça. É muito utilizado para quando a gente faz quando a gente molda, né, com aço, em fundição, né, a gente faz a fundição de peças, né, e a carepa que fica superficialmente do molde, né, o material que está misturado, a gente usa muito tamboreamento para resolver isso, tá? Bom, seguindo. Aqui a gente mostra as relações que as áreas têm com a usinagem, né? Bom, a gente pode começar aqui pela área de ferramenta, a gente já falou alguma coisa de ferramenta nas aulas passadas, né? Os tipos de ferramenta, pastilhas, né? Troca de pastilhas, porta-ferramentas e assim por diante, né? Foi algo básico, mas a gente tem em mente que isso já foi estudado. Parâmetros de corte, também falamos um pouco de parâmetros de corte, né? Velocidade de corte, avanço, né? Falamos um pouco já. Componentes que estão relacionados à usinagem, a gente também já falou um pouco disso, tá? Os processos de usinagem, a gente está falando, nós estamos falando sobre eles, né? Fresamento, e assim por diante. Meio ambiente, que é uma área na usinagem que ninguém quer mexer, porque envolve fluidos de corte, envolvem várias produtos que são utilizados na usinagem, mas que hoje, pelo valor baixo para se obter, a tecnologia da indústria não se voltou para isso, né?
Então, o que acontece é que a usinagem hoje é muito poluente, tá? Com o produto da usinagem que é jogado no meio ambiente, que muitas vezes vai para com o resfriamento que é feito com água, e muitas vezes, né? Essa água acaba sendo filtrada algumas vezes pelas empresas, mas não de uma forma a deixar ela adequada para o meio ambiente, né? Fluidos de corte, como já falei, químicos usados, né? E lavados pela indústria, o pó, né? O pó da usinagem também é muito químico, dependente dos materiais de liga, né? Pelas reações depois, porque às vezes a usinagem ela vai usinando e esses materiais que vão sendo desprendidos em pó, ela fica no ambiente e acaba reagindo, né, de alguma forma, e isso vai para o meio ambiente, enfim. Estou citando algumas situações aqui para vocês. Então, a tecnologia para o meio ambiente não foi muito desenvolvida porque não é interesse da empresa. A tecnologia é para produzir, né? Ainda, infelizmente, é visto o lado de valor. Quanto que essa tecnologia vai me retornar depois em produto, né? Em ganho, né? E o lado do meio ambiente, às vezes, não altera muito investir em meio ambiente, na tecnologia do meio ambiente, né? Às vezes, você perde um pouquinho no início, você tem esse retorno, tá? Com o decorrer do tempo, mas como é um valor muito pequeno, não é vantajoso, as pessoas não se esforçam para isso, tá? As indústrias não têm essa... por mais que as empresas hoje falam do meio ambiente, que tem planos para o meio ambiente, eu trabalhei em empresa de fundição, né? E a areia, que é químico, ia para o meio ambiente, não tem como evitar algumas coisas, né? Não é que não tem como evitar, é custoso evitar, né? Ninguém quer pensar nisso. Infelizmente, as empresas, no modo geral, têm essa concepção. E por isso existe aí, que é um projeto onde eu quero estar trabalhando com os alunos da Universidade Federal do ABC, que fala voltada para o meio ambiente. Bom, eu estou dando muita ênfase por esse ponto, porque se a gente não criar uma consciência, eu falo para os engenheiros, se os professores, os educadores, os formadores de opinião, né, não derem essa atenção, os nossos filhos não vão ter condições de trabalhar com as mesmas condições físicas, ambientais que nós temos hoje, né? Vai ser muito ruim. Isso já tem projeções muito perturbadoras. Então, se eu puder fazer que vocês tenham essa consciência e vão para a empresa com essa consciência, nós podemos evitar um pouco do prejuízo futuro, ok? Bom, voltando aqui para a aula sobre a parte de usinagem, né, nós temos aqui a produtividade, né, que a usinagem dá, né, como já falei, a reprodutibilidade, a qualidade, baixo custo pela produção em série e assim por diante, né? Máquinas ferramentas, a gente também já mostrou vídeos nas últimas aulas sobre essas máquinas, ok? Bom, então aqui nós temos o nosso resuminho, né? O resuminho das aulas anteriores, tá? A gente já falou sobre movimentos no processo de usinagem, falei sobre a cinemática geral dos processos de usinagens, que envolvem velocidade de corte, falei sobre velocidade de avanço, velocidade efetiva de corte, falei sobre forças de usinagem, né?
tangenciais e assim por diante, denominação da ferramenta de corte, geometria da ferramenta, escolha da geometria da ferramenta, né? Isso são todos tópicos dos slides anteriores, tá? Requisitos para materiais de ferramenta, classificação dos materiais de ferramenta, propriedades dos materiais de ferramenta, tipos de ferramenta de corte, geometria dos insertos. E agora nós vamos falar sobre cavaco e fluido de corte. Ok? Bom, o que é esse tal de cavaco, né? Já explicamos né, a teoria dele, né? Demos o objetivo que não é bem objetivo, né? Falamos como se dá o cavaco, né? Agora, vamos ver fisicamente, né, nessas fotos, como que o cavaco é formado. É dito que a gente tem 3 estágios para que esse cavaco seja formado, tá? Primeiro a gente cria uma interferência da ferramenta de corte com a peça, tá? Essa interferência acaba criando esforços de cisalhamento, né? Aqui ele está dizendo, ó, a penetração da cunha do material. Desculpa, penetração da cunha no material, né? Então, a cunha é a ferramenta que ela aqui está numa situação de uma cunha cortante, né? Então, esses 2 primeiros estágios aqui é a penetração da cunha, né? Quando a gente começa a já ver o cavaco, quando o cavaco começa a se formar, então é dito que a gente tem um escoamento, né, do material. É um escoamento que existe esse escoamento quando a gente passa, né, as tensões suportáveis no material pela tensão de cisalhamento, né? Eu não vou adentrar nessa área, né? A gente supõe que vocês já têm este conhecimento. Certo? Mas, assim, para a gente relembrar, são esforços que estão ocorrendo aí, né? Eu dou exemplo quando eu dou aula de resistência a materiais, que é como se fosse lá o pão, né, e a faca. Conforme você vai fazendo o esforço no pão, ele vai deformando plasticamente, né, a superfície até que ele não suporta mais e rompe, né? E aí a gente cria um caminho, né, que aí já tem não é uma trinca, né, mas é um caminho para o corte de favorecimento, né? Se a gente for ver quimicamente, químico-fisicamente, as moléculas estão se rompendo, né, que dão resistência, e as nuvens nuvens iônicas do material se rompem, né, no material, no aço, e gera aí o rompimento no material, que no caso aqui é o cavaco, certo? Então nós temos esse segundo estágio, tá? Depois nós temos o terceiro estágio, né, que aí a gente já tem um cavaco já desenvolvido, né, e aí ele já não tem, ele não causa mais esforço, né, aí ele só caminha pela cunha da ferramenta, né, ou pela cunha de corte, e até ele ser removido, ou só se mantém sem manter esforço lá, certo? Essa região ativa aqui que sofre os processos anteriores. Essa região aqui superior já não causa mais esforço, né? Bem pouco, não é que não gere, né? Ele cria ele cria aí uma resistência, né? Porque ele tá, vocês já viram cavacos que eles vão se enrolando e isso prejudica o corte, né? Por isso tem todo um estudo de usinagem em cima do cavaco, é bem complexo mesmo, ok? Bom, então vamos falar aqui do mecanismo básico do cavaco, tá? Nós temos 2 regiões aqui importantes, né?
que é aqui o cisalhamento primário e o cisalhamento secundário, tá? Esse cisalhamento secundário está aqui junto com a ferramenta de corte, tá? O cisalhamento primário, ele está sofrendo a tensão por parte da cunha no material da peça, ok? Esse ângulo é muito importante, tá? Conforme a gente varia esse ângulo, a gente varia o esforço de corte, né? E a gente também varia o cavaco, né? Eu trouxe aqui uma representação que eu vi num livro que eu achei muito interessante. É basicamente como se fosse essas pequenas pecinhas se rompendo, né? É assim que funciona o cavaco, tá? Aqui eu acho que dá uma visualização mais clara do processo. Bom, como eu disse, eu não quero me adentrar nas outras disciplinas, né? Mas aqui nós falamos um pouco, se você olhar aqui, o tal, né, é um esforço cisalhante, né? E a deformação está aqui, ó, nesses tracejados, né, mostrando aqui que tem a deformação do material, né? Se ele tivesse um bloco, quando ele recebe o esforço, ele deforma. Então, isso faz parte do cálculo para você entender os esforços que estão ocorrendo aqui da ferramenta com o material, né? Mas graças hoje já existem tabelas, né, que eles já trazem aí todos esses cálculos prontos, relacionando aí material, né, da peça, material da ferramenta, né, avanço, profundidade, né, velocidade e assim por diante. Também tem muita importância aqui a altura, né, ou a espessura de usinagem, tá? Que é delimitada pela área da base no material com a nova base de corte aqui do material, certo? Nós temos também uma outra espessura que está na região, não seria aqui em ângulo, né? Estaria defasado de um ângulo alfa aqui, né? Existe uma relação dessas duas alturas em relação ao ângulo, ok? Bom, agora vamos falar das propriedades do cavaco versus parâmetros de usinagem, tá? Essa figura até eu trouxe da outra apresentação, né? Porque ela está envolvendo tudo que está relacionado ao processo de torneamento, né? Nesse caso aqui, o processo de torneamento e esforços, parâmetros de usinagem e assim por diante, ok? E aqui a gente tem até a figura do cavaco, né? Eles mostraram aqui com uma coloração diferenciada, porque aqui existe sim um atrito, e esse atrito gera calor, e esse calor é importante porque, dependendo da ferramenta, a gente tem uma evasão da temperatura, né, dessa ferramenta pela ferramenta, ou não é transferida pela ferramenta, que isso também é muito importante, porque se você tem muita temperatura aqui na ferramenta, você tira as propriedades, você é dito na indústria que você destempera, né, o material. O que é destemperar o material? Você altera as propriedades com a temperatura, né, desfavorecendo aí, né, a dureza do material da ferramenta. Então, ter as cunhas de corte corretas para cada ferramenta, isso também ajuda na transferência de calor, né, a forma do cavaco que é formado, que também favorece a transferência de calor, e assim por diante. Vários processos que estão envolvidos no ato de usinar uma peça, né, por intermédio de uma ferramenta cortante. Bom, voltando aqui, né, os parâmetros mais importantes são esses, ó, o avanço, velocidade e profundidade de corte, certo?
Então é isso que a gente tem que ter em mente. E é isso que os catálogos abordam, tá? Eles vão sempre relacionar o cavaco com esses parâmetros, ok? Como eu vou mostrar nos outros slides. Bom, nesse próximo slide aqui, ó, já estou mostrando qual que é a relação em um gráfico. Eu acho que fica muito mais claro para o aluno, né, visualizar esse processo, tá? Bom, ainda continuo gravando. Voltando aqui. Olha lá, se a gente olhar essa figura aqui, ó, ele está relacionando o avanço, tá? Que está no eixo, se a gente fosse correlacionar com os eixos cartesianos, com o eixo X, tá? E desculpa, né? O avanço, isso, não, tá certo, é que eu falei de uma coisa e apontei na outra. O avanço, tá? É relacionado com o eixo X, né? O avanço da ferramenta para dentro da peça, tá? Aqui ele já foi trabalhado, já foi rompido, né? O material, e aqui a ferramenta vai começar a romper o material que está vindo nesse sentido aqui, certo? Então, o avanço é esse processo da ferramenta entrar dentro da peça e removendo o material. E ele relaciona com o eixo Y, né, a profundidade de usinagem, tá? Então, essa é a relação de avanço com profundidade. Então, se a gente tem um grande profundidade, nós teremos um tipo de cavaco dessa forma, em fita, né? Ou em tiras, né, que formam aqueles cabelos muito complicados, que é quente, é prejudicial, e isso interfere até na segurança no passado, onde os centros de usinagens eram feitos por profissionais, né, da área, né, pelo o operador da máquina, né? Desculpa, pelo operador da máquina, então era perigoso isso daqui. Eles tinham até, eu me lembro que na minha época, como eram mais rudimentares, eles faziam com arame, né, grosso, eles faziam os ganchinhos, onde esse material, quando ia saindo da peça, eles ganchavam e puxava para fora, né, para que não ficasse um bolo e em algum momento pulasse isso nele, que geravam queimaduras assim muito feias de usinagem, ok? Bom, e se você tem um grande avanço também, se a gente for para o outro extremo, a gente vai ter esses cavacos lascados bem pequenos, né? Que também não são bons, tá? O processo ótimo está na diagonal, né, dessa relação, assim por dizer, tá? São cavacos que são desta forma, como a gente vai ver nos próximos slides. Bom, a gente consegue classificar os tipos de cavaco, tá? A grosso modo, nós temos uns grandes grupos aí. Os cavacos contínuos, tá? Que são esses tipos aqui, ó. Que eles saem continuamente, né? Aqui, ó. Aqui nós temos uma micrografia do material com a ferramenta aqui embaixo, tá? Ela está em mais escuro porque o tipo de filtro de luz que eles utilizaram aqui só revelou a imagem da peça, mas aqui existe uma ferramenta, ok? Nós temos o cavaco descontínuo, né, que eles chamam de ruptura, esse daqui, ó, que ele vai saindo em pedacinhos, né, como mostra aqui a micrografia. Nós temos aí a aresta mista, tá? Tanto o continuado quanto o descontinuado, né? E temos aqui o segmentado, ok? Bom, vamos agora olhar, a gente tem forma e tipo, né? Vamos falar aqui da forma.
Nós temos aí os cavacos com forma de fita, né? Que eles podem ser longos, curtos, né? O emaranhado, ok? Nós temos os cavacos tubulares, tá? E nós temos os espirais, helicoidais, tipo arruela, tipo cônico, cavaco em arco, que é aquele que a gente falou quando tem grandes avanços, né? Que ele pode ser conectado ou solto, fragmentado, né? Como a gente já viu também, e cavaco tipo agulha, que são pequenas agulhinhas, né? São bem fininhos, conezinhos, né? Bom, a norma, a gente não falou aqui, mas nós temos aqui a norma ISO 3685, né, que fala sobre as formas do cavaco. É a norma que a gente está utilizando. Bom, a gente também tem um cavaco que a gente considera favorável na produção, né? Quando você está tendo cavacos nesses formatos aqui, particularmente esse central aqui, eles são os mais aconselhados para se trabalhar na indústria, né? Isso aqui mostra uma relação de avanço, profundidade, parâmetros de usinagem bons, né? Que acabam gerando esse tipo de cavaco. Ok? Nós temos ainda favoráveis na forma de aspiral, né? Aqui tubular. Então esses são os mais favoráveis, né? E aí a gente tem os médios, né? Que é esses mais curtos, os tubulares desse formato, e os desfavoráveis, que é esses que a gente falou, que cria emaranhado, né? Geram fitas muito longas, né? Que acaba se prendendo à ferramenta, ao torno, e gera um grande problema, né? Esses cavacos, eles acabam até riscando a peça, se eles acabam sendo enrolados de uma forma que vai para cima da peça, isso também é desfavorável, ok? Bom, aqui nós estamos falando de transferência de calor, né? A parte que se estuda a interferência do calor no processo é a transferência de calor. Através de um atrito entre a ferramenta e a peça, gera calor, né? E se a gente for ver a distribuição de temperatura, né, entre o cavaco e a ferramenta, nós podemos ver aqui que conforme a cor mais intensa é com maior temperatura, né? E quando as cores vão ficando mais frias, né, aí tem um decréscimo de temperatura. Então, é dessa forma que acontece o processo. A distribuição, o calor é gerado nesse ponto. O mais intenso é nesse ponto, como nós já expomos, né? Mas aí ele tem uma transferência, né? Ele vem daqui e vai transferindo, né? Até dissipar, né? E de que forma acontece, ó? 75% está no cavaco. Então, quer dizer, a maior quantidade de calor dessa ponta é transferida para o cavaco, tá? 75% do calor é dissipado, né? É dissipado pelo cavaco, né? 18 vai para a ferramenta e de 5 a 2 fica na peça, ok? Bom, aqui eu estou mostrando para vocês, para fazerem vocês relaxarem um pouco, né? Porque a relação de ferramenta com com o material que a gente vai trabalhar, né, já está tudo catalogado. Então, a gente já sabe qual ferramenta é melhor trabalhar com que tipo de material para gerar um bom cavaco, né,
E a gente não fala muito em cavaco, fala em um bom processo, né? Uma boa usinagem, né? Que está interferindo no cavaco, porque é um produto da usinagem, certo? Então eu trouxe aqui um catálogo qualquer, eu peguei aqui da Indofresa, né? Indoaço. Eles mostram aqui as formas, né? Para as relações, né? De velocidade de avanço, rotação da fresa, porque esses parâmetros vão ser todos utilizados na hora de fazer uma programação CNC, tá? Por CAD, CAM ou no Fusion e assim por diante. Todos os processos que envolvem usinagem, né, da ferramenta com a peça, né, com o material de trabalho, a gente precisa desses parâmetros para estar gerando um melhor tipo de usinagem. E o catálogo já traz isso para você. Mostra todas essas relações para você de uma forma simples. Então, o engenheiro começa a trabalhar muito com o catálogo, né, de ferramentas disponível no mercado para estar definindo o tipo de usinagem, né, o processo de usinagem. Ok? Bom, ações para minimizar os efeitos da má usinabilidade, né? Bom, na ferramenta, né, é o material da ferramenta, geometria e uso de revestimentos, tá? A gente tem que saber trabalhar para não gerar uma má usinabilidade. No processo, né, como a gente já falou, velocidade, avanço e profundidade de corte. Quanto mais afinado você tem esses parâmetros, melhor aproveitamento de usinagem você tem, condições de usinagem, né, que se interferem no cavaco e assim por diante. Uso de meios lubrificantes, refrigerantes, né, no material da peça, tá? A gente lubrifica, existe vários materiais lubrificantes de refrigeração, né? Que envolve até nos elementos de liga, no controle do processo de obtenção versus não, né? E fabricação anterior de usinagem, alívio de tensões e tratamento térmico, né? Porque se você esfria a ferramenta, você não altera o tratamento não altera as propriedades térmicas e não gera um tratamento térmico desfavorável. Bom, então agora nós vamos entrar na parte de fluido de corte. Bom, pela classificação nós temos aí fluido de corte gasoso, líquido e misturado. Pouco se diz de lubrificantes gasosos, né? Mas existe, tá? Mas o que é muito, mas muito mais utilizado no mercado é os lubrificantes líquidos, né? Que são óleos vegetais, emulsões, né? Sintéticos, né? Uma produção sintética e semissintéticos, né? Que aí tem uma mistura aí um pouco, uma mistura de sintético e não sintético, tá? Bom, se a gente focar aqui nos líquidos, né? Os fluidos de corte líquido, né? Nós temos aqui, ó, as funções dele de resfriamento da ferramenta, lubrificante, né, favorecendo as interferências, né, tanto com o cavaco como da ferramenta na peça, da ferramenta no cavaco como a ferramenta na peça, né, e também de resfriamento da peça e da ferramenta, né, você não altera as propriedades químicas do material, tanto da peça como a da ferramenta, se você usa um lubrificante para dissipar o calor. Vantagens: aumento da vida da ferramenta, né? Redução das forças de corte,
Redução da aresta postiça, como eu mostrei lá para vocês, é como se fosse um material encruado, essa aresta postiça, né? Conforme o esforço da cunha vai entrando na ferramenta, se adere por forças de adesão, né, na ferramenta, esse material, sendo muito prejudicial. Em alguns casos, até levando ao rompimento da peça ou da ferramenta. Redução de rugosidade, né? Ele propicia uma regularidade no corte, facilita a remoção de cavacos, né? Porque existe vários tipos de cavacos, mas se a gente for falar dos os que geram pó, que é prejudicial, esse pó é misturado junto com um líquido de lubrificação, não dissipando isso no ambiente de usinagem, tá? E facilidade de limpeza da máquina, tá? Porque geralmente esses líquidos, né, de refrigeração, eles são lubrificantes, né, e favorece a retirada de produtos de remoção que fica dentro do mecanismo da máquina, tá? Ele remove, limpa e lubrifica, né? As desvantagens aqui, existem algumas, quando aplicado incorretamente, né? Se você usa um tipo de líquido lubrificante de uma máquina e para um certo processo, você acredita, né? Isso é muito quando a gente é novo na empresa ou no colégio técnico, a gente pega lá um primeiro óleo lubrificante e joga qualquer um na máquina, aí vem nosso professor lá e dá uma bronca na gente, porque isso envolve, né? Porque se você usa um lubrificante, é igual carro, né? Se você usa um lubrificante para um tipo de carro, para o outro, você vai ter problema, né? Até aquecimento, atrito, né? Pode gerar até, dependendo do processo aí, adesão do material junto com o lubrificante e desfavorecendo. Causas problemas de saúde, né? É isso que a gente sempre fala, esses produtos que são químicos, né? Que são muitas vezes jogados no meio ambiente, né? Ou que também são agressivos à pele, enfim, né? Hoje a usinagem está caminhando para um ponto de sustentabilidade e de ecologia, né? Problemas ambientais, como eu estava falando, pode implicar na redução da eficiência energética do processo se a função de lubrificação não for alcançada, né? E implica no custo adicional. Se também você está lá usando produtos caros, né? Você não faz o estudo certo e acaba usando produtos mais caros, isso, né, impacta. Bom, os fluidos de corte eles são divididos em 3 partes, né? De refrigeração, lubrificação e transporte de cavaco, né? Como eu já expliquei para vocês alguns, né? Os refrigerantes, né? Dados térmicos na peça, na ferramenta, né? Ele acaba gerando esse processo de roubar calor, né? E levar junto com o fluido de lubrificante, ou, desculpa, o fluido refrigerante, né? E já falamos sobre isso, formação de cavaco, estabilidade térmica e assim por diante, né? Todos esses pontos a gente já falou de alguma forma, né? O que esses 3 pontos podem gerar na ferramenta, né? Se não for bem feito. Um desgaste e um choque térmico. A peça influencia na exatidão da peça, né? Da forma, exatidão dimensional, qualidade superficial, né?
que a gente falou que ele influencia na rugosidade, então tá aí, né? Influência na camada limite. Bom, e na máquina, ferramenta, né, estabilidade térmica e precisão, né? Porque se essa dissipação de calor, né, essa lubrificação ou essa remoção de cavaco não é bem feita, ela acaba impactando na vida útil da máquina. Bom, o fluido de corte, né, é abordado pela norma DIN 51.385, né, de não miscíveis em água e miscíveis em água, tá? Essas miscíveis em água são emulsões, né, desses óleos lubrificantes ou refrigerantes ou de transporte de cavaco, ok? E fatores que influenciam na escolha do fluido de corte, né? Material, né? Economia, prazo. Prazo aqui eu acho que não cabe muito bem, mas são um dos fatores, né? Baixa geração de espuma, isso é importante, né? Que às vezes alguns fluidos acabam gerando no processo, espumando, né? Quem se lembra lá da eletroerosão, né? Que era lá um fluido condutor de eletricidade e acabava gerando muita espuma. Eles até jogaram um pouco de ar, mas aquilo ainda é aceitável. Mas caso você não tenha um bom fluido de corte, você pode gerar complicações maiores com essa espuma. Fácil descarte, né? Se você tem um produto mais ecológico, ele é de melhor descarte, né? Algumas vezes esses produtos são mais caros, mas custo-benefício favorece. Não agredir o meio ambiente, é para isso que agora nós estamos caminhando, né? Porque nós já exaurimos a capacidade do meio ambiente, né? Poluímos tudo que a gente podia, né? Então agora já não tem mais para onde correr. Se a gente não fizer algo agora, nós vamos ter um futuro, não, ou melhor, não vamos ter um bom futuro, né? Se a gente não fizer isso. O que altera também, interfere no critério é não dissolver a pintura ou corroer partes da máquina, né? Porque existe fluidos, né, que são bem específicos, mas que a sua composição acaba agredindo a estrutura da máquina, né? Não a peça em si, porque a peça ela não fica. Isso não é um processo rápido, é um processo lento, né? De correr a corrosão da pintura, né? Ou até da máquina. E não agredir a saúde, né? Hoje antigamente, as empresas não tinham muito essa preocupação. Por isso que ainda é dito isso. Mas hoje em dia, né, hoje os critérios estão mais rígidos, né? Então, isso quase... Às vezes a gente pensa, não, isso nem precisa pensar. Não, ainda tem empresas que não se preocupam com a saúde. Ok? Bom, aqui tá algumas bibliografias que usei, tá? Dei um nome de um livro aí que eu acho que é de fácil compreensão, não é que ele seja um dos melhores, mas ele é de fácil compreensão, tá? Se vocês não se lembram. E aqui eu coloquei um catálogo da Indaço, entendeu? Que é para vocês verem lá que a escolha de ferramenta, né? Em função do material da peça e material da ferramenta, tá? É tudo hoje catalogado, não se precisa fazer tantos cálculos assim, né? E aqui eu deixei alguns vídeos bem interessantes do YouTube, eu acho que vale a pena vocês verem, sobre cavaco, tá? Um deles até de uma... acho que é de uma faculdade de Michigan, acho que é esse daqui. É bem legal também, ok?
Então é isso, pessoal. Nós vamos terminar a aula de hoje por aqui. E os próximos passos agora é finalizar essa parte de usinagem e começar a voltar a todo esse aprendizado, né, para a parte do Fusion, né, em manufatura, ok? Qualquer dúvida pode mandar e-mail, né, ou pedir para a gente marcar uma aula, né, fora a aula de segunda-feira, às 9 horas da noite de dúvida, ok? Um forte abraço para todos e até a próxima aula.